Bom, vamos lá. Um dos livros mais importantes, talvez o mais importante de todos, sem contar a Bíblia, que tem muita coisa na Bíblia que foi mal interpretada, é mal interpretada, porque se a gente trouxer para o nosso conceito aqui, para os nossos conceitos, vocês vão começar a perceber. Então é uma coisa legal você estudar a Bíblia, dar uma lida na Bíblia depois, pegar algumas passagens, alguns trechos que você interpreta hoje de uma maneira, mas que depois de todo esse conhecimento, depois de abrir a mente aqui, você vai interpretar de outra e você vai perceber que Jesus, ele era sábio, e muito mais sábio do que se considera hoje. Então imagina, né, o poder de Jesus e o quanto que ele era sábio e quanto que a Bíblia tem para nos mostrar o que é a verdade, mas que infelizmente, aí é uma opinião minha, vocês tiram suas próprias conclusões, cada um tira do jeito que quiser, interpretaram mal Jesus, se aproveitaram do conhecimento, criaram religiões, doutrinas não tão condizentes com aquilo que ele pregava, com o que ele ensinava, e infelizmente, no meu modo de ver, Jesus trouxe o que era preciso trazer, mas a humanidade não conseguiu compreender para despertar o potencial, não conseguiu despertar o verdadeiro poder do ser humano, que é o quê? Fazer tudo o que ele fazia. Então Jesus, ele exercia aquilo que vocês estão agora adiante. Olha a responsabilidade. Nós não estamos comparando, eu não estou comparando você com Jesus. Não estou diminuindo ele, não estou fazendo nada, falando nada em relação a isso. Eu estou dizendo o seguinte, que como ele mesmo disse, né, que pessoas fariam coisas maiores que ele, que a humanidade ainda faria coisas maiores do que ele fez. E essa capacidade de realizar esse tipo de coisa, essa capacidade de fazer coisas que parecem ser super-humanas, sobre-humanas, elas são capacidades humanas, mas que nós não conseguimos despertar ainda. Nós ficamos presos nos conceitos criados a partir de Jesus, mas que não condizem com aquilo que ele veio para nos mostrar, com aquilo que ele pregou, com aquilo que ele ensinava. E vocês vão começar a perceber o que é que realmente ele queria falar. Bom, vamos lá. Então, voltando ao livro, né, o livro mais relacionado a essa questão e que é talvez o mais importante, que é o Kybalion, de Hermes Trismegisto. No Kybalion, você vai ter a primeira frase, a primeira grande frase, e que norteia todo o conhecimento, tudo que é ensinado nele, e que tem tudo a ver com aquilo que nós estamos falando aqui, que é: o todo é mente, o universo é mental. O todo é mente, o universo é mental. O que é o todo? Tudo. E o que é o universo? É tudo também. Só que se a gente fosse definir ainda se há algo maior do que o outro, a gente vai entender que o todo ainda é maior do que o próprio universo, que é infinito. O universo é infinito. E se o universo é infinito, o todo também é infinito. E o todo, ele é tudo, e todos nós fazemos parte do todo. Fazer parte significa que nós somos partículas dentro do todo? Sim. Mas significa que também somos parte do todo, como parte fundamental do todo? Sim, também. Então, nós somos o todo. E tudo que se remete ao todo, e se a gente for traduzir o todo como sendo tudo e pegar todas as religiões do mundo, a gente vai entender que Deus é tudo. Ele está em tudo, está em todas as coisas. O Deus ou Deus, tudo faz parte de o centro do universo. Tudo é uma coisa só. E a gente vai entender que aqui no Kybalion e no nosso processo, Deus é o todo. Então aqui não existe ausência de Deus. Agora existe a ausência de personificação de Deus. Conseguiu compreender? Deus existe, só que Deus não é uma
morfológico, não é matéria, não é algo que você consegue compreender, perceber como se fosse algo existente em termos humanos, vamos dizer assim. Então Deus está em tudo, faz parte do tudo, faz parte de todos, é muito maior do que tudo, é o todo. Você é uma pequena parte do todo, você é uma pequena parte de Deus, mas você ainda é Deus, porque você, sendo uma pequena parte dele, você é ele também. No entanto, você, em relação à completude, você é muito pequeno. Se a gente fosse considerar como sendo o todo um corpo humano, você seria uma pequena parte de uma célula. Então, você sendo uma pequena parte de uma célula, você ainda é o todo. Só que você é uma pequena parte desse todo. Mas não deixa de ser o todo. E sendo o todo, você tem acesso e você também tem capacidades do todo. E tem acesso às informações. Isso é preciso a gente compreender, porque é diferente, é disruptivo, bate um pouquinho com religiões, com crenças. Então, eu, por exemplo, eu não tenho uma religião. Eu não sigo nenhuma espécie de doutrina, religiosa ou não. Mas o meu cérebro, e a gente vai entender essa relação cérebro, informação consciente e inconsciente, o meu cérebro, ele contém informações, e no meu campo contém informações que são fundamentadas no cristianismo. Então, muitas coisas, quando eu falo, quando eu penso, quando eu raciocino, quando eu busco informações, eu sou influenciado pela minha história. Eu sou influenciado pelas informações contidas no meu campo. Então, por isso que eu digo, não vai existir nenhum ser, talvez, que detenha as informações, que consiga traduzir as informações de uma maneira segura, verdadeira, 100% verdadeira, porque todos nós sofremos influências do que nos torna humano. Tudo aquilo que vivemos determina as nossas crenças e como nós enxergamos o mundo. Então aqui nós estamos abrindo a mente. Só que olha, para a gente abrir a mente aqui, a gente vai precisar voltar lá atrás, quando falaram coisas a respeito de Jesus, e que eu tenho para mim como sendo a verdade absoluta, e que pode não ser. Pode ser e pode não ser. Então entende que o abrir a mente não significa que você vai desapegar como um todo e vai simplesmente esquecer quem você é e mudar completamente. Isso é muito difícil, né? É uma possibilidade, mas é muito difícil. Porque desde a sua concepção até o momento atual, na sua concepção, você já foi concebido a partir da integração de informações do seu pai e de sua mãe. Então você, na sua concepção, você vê, o espermatozoide já contém informações do seu pai, e essas informações não são só genéticas, vem informação como um todo, de todo tipo que é coisa. Você recebe da sua mãe, e ali você tem um conglomerado de informação vindo de uma pessoa e de outra. E quando você tem esse conglomerado de informação de uma pessoa e de outra, aí você já vai, todo o seu sistema, ele já adota uns como sendo verdade e joga fora outros. Então, não é da noite pro dia que a gente vai conseguir quebrar todas as barreiras ou simplesmente desapegar de toda informação contida no nosso campo, no nosso cérebro. Ficou claro aí? Bagunça, né?
bagunça demais. Mas vamos lá. A gente precisa fazer essas coisas. Então, entendendo isso, o todo é mente, o universo é mental. Agora vamos entender. Peraí, o todo é mente, o universo é mental. Aí a gente entra em um paradoxo. Peraí. A mente não tem a ver com o cérebro? Não tem a ver com eu, sendo humano, eu tenho a minha mente? O que está acontecendo? O todo é mente? Peraí, Deus é mente? O universo é mental? Como é que eu entendo essa parada? Como assim o todo é mente e o universo é mental? Então a mente, como nós falamos, ela não está no corpo. Não é o corpo. Mas a mente não é o cérebro? Aí é que tá. A gente tem uma compreensão humana, uma compreensão cartesiana e ao mesmo tempo etérea de que a mente é o resultado do processamento de informações cerebrais. Então, para nossa realidade científica, realidade, né, estabelecida, aquilo que nós temos como verdade hoje, o cérebro ele é o músculo que tem toda a parte neuronal, tem energia envolvida, né? Só que o cérebro funciona exclusivamente, tudo funciona no cérebro. Então a mente é resultado de um processo cerebral, como nós acreditamos hoje. Só que quando nós pegamos essa informação aqui, que o todo é mente, o universo é mental, e a gente entende aquilo que a gente viu mais cedo em relação aos campos, e que nós fazemos parte do todo, e que toda informação está disponível, o que vai acontecer? Opa! A mente não está necessariamente no cérebro. E aí começa a nossa viagem. Opa, peraí. A mente não está aqui. A mente não está aqui. E agora? Se a mente não está no cérebro, onde é que ela está? E o que é a mente? E aí é que nós entramos em consciência e aquilo que foi chamado de inconsciente, que na verdade é o todo. Então, o que é a consciência? É o substrato do cérebro, é a parte etérea do processamento que o cérebro faz. A consciência. Então, a consciência depende do seu cérebro. Ok? Sim. E o que sobra é o inconsciente. Então, o Jung fala do inconsciente coletivo. Nós já temos uma linha de estudos que identifica o inconsciente coletivo como sendo substrato da criação cerebral humana e que está disponível e que, por conta do inconsciente coletivo, nós realizamos ações coletivas em massa. E nós recebemos informações, nós já nascemos e nos perpetuamos com determinados tipos de informação que já são intrínsecas do ser humano. E todas as espécies também, que existem pelo menos no planeta. Vou dar um exemplo. Nós, seres humanos, já nascemos prontos para andar. Essa informação do andar, pela ótica do inconsciente coletivo, significa que andar já faz parte do ser humano e existe um campo de informação no qual nós, seres humanos, acessamos e que a gente já sabe andar. Não é uma questão unicamente genética, como a biologia vem dizer.
determinados tipos de criaturas, de seres reagem ao mesmo tempo mediante um determinado estímulo. Por exemplo, existem cardumes de peixes que se formam como sendo um peixe único e eles fazem curvas, se movimentam, as andorinhas voando, elas fazem a curva todas no mesmo momento. Que tipo de comunicação tão rápida é aquela que faz com que seres diferentes sejam tão sincronizados? Tenham a sincronização. Que tipo de comunicação não verbal é essa, porque eles não falam, que é tão rápida a ponto deles fazerem essa movimentação? Aí a ciência, aí vamos voltar na ciência. A ciência busca explicações. Nós temos hoje o conhecimento de um tipo de neurônio chamado neurônio espelho, que é, por exemplo, neurônios que são responsáveis pela identificação no outro como se fosse na gente. E é muito rápida. Então, dá para perceber isso, por exemplo, que se você vir um vídeo de alguém cortando o olho ali, a sua sensação é de que está acontecendo com você. Para a ciência, a biologia, isso é uma explicação, é a explicação lógica que é ativação cerebral. Então, quando a neurociência vai estudar os fenômenos que tem a ver com a mente, ela vai estudar o cérebro. E o que é que ela encontra? Ativação de alguns neurônios. Ela vai encontrar latência em algumas partes do cérebro. Ela vai encontrar conexão em partes diferentes do cérebro. E hoje o processamento de informação, a criatividade, o desenvolvimento, a criação de novas informações, tudo isso é relacionado à neuroplasticidade. Então, olha, a explicação do porquê uma pessoa se torna mais inteligente, de que uma pessoa consegue ter um processamento de dados maior, é tudo em função da neuroplasticidade, uma capacidade cerebral. Então a gente vê, nós estamos cientificamente parados dentro do crânio. Dentro do crânio. Apesar de que existem muitas suposições do funcionamento, obviamente, da interconexão do ser humano. E o ser humano com a natureza. Compreende? Mas aqui, de acordo com o todo, e vocês começam a se ligar nisso, e eu vou ensinar para vocês muito em breve, na verdade é no próximo estágio. Você precisa compreender tudo isso para depois ir para o estágio da prática. Como que você acessa as informações que você deseja no todo? Como que você consegue tipo de informações? Puxa, qualquer informação que você queira. Qualquer uma. Qualquer informação. Obviamente, para que você receba informação, você vai precisar de um processador legal. Processador de informação. E o que é o nosso processador de informações? Eu estou adiantando aqui, mas a gente vai falar sobre isso mais especificamente no próximo treinamento. Quem é o processador de informação? Aí sim é o nosso cérebro. O nosso cérebro processa informação para que nós nos tornemos, conscientes. O cérebro processa todo tipo de informação o tempo todo. Então ele é um processador. Ok? O cérebro é um processador. Ele tem um HD? Tem um HD. Mas é um HD pequenininho. Comparado à quantidade de informações que estão disponíveis, por exemplo, no seu campo. A quantidade de informações que estão disponíveis no seu cérebro, comparada do seu campo, é praticamente a mesma comparação que eu fiz do alfinete. Da quantidade de massa que tem aqui. Se não for maior. E a comparação de informações que estão presentes no seu campo, com o todo,
as informações, todas as informações, imagine todas as informações do universo. Aí é que você é muito pequeno, é inimaginável, a diferença é infinita. No entanto, o todo está disponível para que nós possamos acessá-lo. Mas, aí vem a grande pergunta. Até onde vai a sua capacidade de percepção, crença, interpretação e processamento de informações que você nunca teve na vida? Vou dar um exemplo. Podemos perguntar ao todo? Podemos perguntar não, né? Parece que a gente está uma divindade, mas não é divindade. Podemos buscar essa informação. Então eu quero saber a resposta para uma pergunta. Eu quero saber se existem extraterrestres. Se você faz parte de uma religião que não tolera nenhum tipo de menção de que possa existir vida além do que a gente tem na Terra, conhecida, o seu processador, que é o seu cérebro, a sua consciência, não suporta tal informação. E como mas a informação não seria criada por cada processador? Não. Aí é que tá. Como que a gente troca ideia sobre isso? Como que a gente usa? Qual é o nosso método de constatação de é o processador que está criando essa informação ou nós estamos obtendo além do cérebro? Então, o que é que nós fazemos? Pedimos para que cérebros diferentes, ou seja, pessoas diferentes, que não têm consciência do mesmo conceito, ou seja, não estavam na conversa, e fazemos as perguntas para 5 pessoas diferentes, no mínimo. Se obtivermos 5 respostas congruentes, ali fica estabelecido que nós tivemos uma resposta além daquilo que é conhecido por cada uma das pessoas. Portanto, temos uma resposta que dá para ser considerada como a verdade. No entanto, como eu já falei, nada pode ser considerado como verdade absoluta. Mas é um indicativo de que aquilo pode ser um bom caminho para se seguir. Sim. Compreendeu? Sim. Então, mais ou menos assim que funciona a coisa. Você vai entender depois como que você puxa informações que você quer, como que você acessa essas informações primeiro, como que você puxa essas informações, como você interpreta essas informações e como você julga se essas informações elas são confiáveis ou não. Se são interpretações pessoais, né, conscientes ou não. Mas essa que é a pira do negócio. Então, começa a abrir a mente para isso, né? Você é muito mais inteligente do que imagina. Você consegue ter mais informações do que aquelas que você tem gravadas na memória cerebral. Ok? Mas por que o inconsciente e o consciente não são uma coisa só? Se a mente é um conglomerado de um campo, né? É isso que você está falando? Sim. Vamos lá. E por que as informações não ficam tanto no consciente quanto no inconsciente? Para que todos possam ter acesso a todas as informações a qualquer momento. Perfeito, vamos lá. Vamos entender esse processo. A gente vai usar até uma passagem bíblica. Eu não entendo muito da Bíblia, mas eu sei algumas coisas, então não vou saber falar exatamente. Mas, por exemplo, existiu um momento que o ser humano decidiu abdicar de, por exemplo, ser imortal para ele ter o livre-arbítrio, para ele ser dono do próprio nariz e ele resolver o que ele queria. Uhum. Existiu esse momento. Sim. Na condição bíblica, né? Explicação bíblica. Ok. Então,
Se a gente for pegar esse fato como sendo uma metáfora ou uma realidade, ou uma forma de explicação para simplificar o processo e entendimento, a gente vai entender o seguinte: esse fato, ele é um marco. Que marco é esse? O cérebro humano tomando uma decisão de ser independente e o ser humano, ele seguir com seus próprios conceitos e desenvolvimento, distante do todo. Então, a partir desse momento, você tem uma utilização racional, uma utilização consciente maior do que havia antes, e a partir daí o cérebro humano começa a se desenvolver na sua própria realidade. Então é como se o cérebro criasse a sua própria realidade, que não quer dizer que é verdadeira. Consegue compreender? Então, o cérebro humano vai se desenvolvendo e nós, se nós formos analisar, o ser humano se julga o centro do universo. A partir do momento que determinadas religiões compreendem o seguinte: o meu Deus, eu sou imagem e semelhança de Deus. Significa o que é isso? Que eu sou Deus. Se eu sou imagem e semelhança de Deus, então, e quando o ser humano olha para si, ele vê o corpo, ele vê o físico que não é físico, que é uma realidade pintada, criada, o homem se coloca como centro do universo. Quando o homem resolve nomear os planetas, nomear os animais, nomear as plantas, nomear tudo, o homem se considera o quê? Centro do universo. Também. Então há uma característica humana que é ocasionada pelo desenvolvimento cerebral, consciente, de que eu sou o centro do universo, eu sou o dono de tudo, portanto, quem manda aqui sou eu, mas eu tenho um Deus, eu tenho vários deuses que mandam em mim. Para explicar que existe algo além, que ele não está ao alcance. Então, os fenômenos da natureza, o nascimento, Ficar de dia e de noite. a morte, né? O sol e a Se noite. chove, se não chove. São Isso aí todos já é os referente à fenômenos. mitologia, no caso, né? Todo tipo de mitologia é criada pelo cérebro para quê? Para justificar coisas que a gente não consegue explicar. No entanto, sempre o homem está sendo como sendo o centro do universo. Então, o ser humano é dono de tudo. É o que faz as coisas, é o que estuda as coisas, é o que sabe das coisas. Não é verdade? Então, nós julgamos. Nós estamos o tempo todo julgando. Só que esse julgamento, ele é o quê? É pura e simplesmente humano, cerebral, que se a gente for olhar o tamanho do ser humano no universo, o tamanho do planeta no universo é muito pequeno.